Jornal da Evolução, trazendo as principais descobertas sobre nossos ancestrais, o Homo erectus. Com cerca de 1,9 milhões e 110 mil anos atrás, durante o período geológico em que ele viveu, o planeta passou por grandes mudanças climáticas, sendo elas ciclos glaciais e interglaciais, com períodos de intenso frio e mudança na vegetação, que, com isso, eles tiveram que se adaptar a novos ambientes. Ele também surgiu na África, mas foi a primeira espécie humana a se espalhar por vários continentes, tipo a região sudeste da Ásia, Indonésia, África Oriental, especialmente na Tanzânia, Quênia, considerada a região do Homo erectus, onde os primeiros fósseis foram encontrados, e na África do Sul, fósseis também foram encontrados e outras regiões sul-africanas, e eles só conseguiram viver em outros continentes devido à sua grande capacidade de adaptação. E ele é considerado uma das espécies mais importantes na evolução humana, porque ele foi o primeiro a apresentar características físicas e comportamentais iguais do ser humano. E essas outras informações você encontra aqui no Jornal da Evolução. Boa noite! Estou aqui na sede interescolar do Jornal da Evolução para trazer mais algumas notícias importantes sobre o Homo erectus. Nenhuma delas novidades, mas ainda assim muito relevantes para entendermos nosso ancestral. A primeira delas é que os primeiros fósseis foram descobertos em 1891, na ilha indonésia de Java, por um médico holandês chamado Eugène Dubois. Depois disso, em 1940, foram achados novos vestígios e fósseis na ilha indonésia de Java e também na China. Com muitos estudos e esses rastros encontrados, foi possível desvendar a posição desse ancestral na evolução humana. Na evolução, o Homo erectus estaria depois do Homo habilis e antes do Homo neanderthalensis. Isso porque alguns cientistas acreditam que uma população de Homo habilis, recém-saída da África, em rota para a região do Cáucaso, teria dado origem ao Homo erectus, uma espécie maior, mais inteligente e mais moderna de hominídeo, considerada por muitos como a precursora do homem. O Homo erectus pode ter dado origem ao Homo heidelbergensis, que por sua vez teria dado origem ao Homo neanderthalensis e ao Homo sapiens. E também pode ter dado origem ao Homo rhodesiensis, que por sua vez deu origem ao Homo sapiens. Vou falar as características físicas do Homo erectus. Vou ressaltar que entre a espécie há bastante variedade das características por conta do longo período em que viveram e também por ocuparem uma área tão ampla do nosso planeta. Vou falar da ordem de cabeça aos pés para deixar mais simplificado para o entendimento de vocês. O tamanho do seu cérebro era menor que o dos Homo sapiens, em alguns casos sendo quase a metade do tamanho. E seu crânio também era consideravelmente menor e mais grosso, longo e baixo, com uma crista proeminente nas sobrancelhas. O porquê disso não é de total certeza, mas alguns pesquisadores acreditam que seria para fortalecer o crânio, enquanto outros que era um jeito de maximizar as expressões faciais. A testa era reta e eles mal tinham maxilar inferior, o que forma o queixo. Suas pernas eram relativamente alongadas, até porque o Homo erectus foi o primeiro a andar e correr de forma totalmente bípede. Seus braços eram um pouco mais curtos que o tronco do corpo e acredita-se que mediam cerca de 1,4 a 1,8 metros, com um peso aproximado de 41 a 65 quilos. Como demais características, o Homo erectus foi a primeira espécie a fazer machados de mão, o que via ser muito útil, já que a maior parte de sua alimentação vinha da caça. Acredita-se também que foram os primeiros humanos a controlar o fogo e a usá-lo para cozer seus alimentos, a carne de caça. E esse controle do fogo foi um dos motivos para que eles pudessem ser encontrados em locais tão distintos. Agradeço por já terem assistido até aqui, espero que estejam entendendo e agora vou passar para mais uma de nossas repórteres, a Heloísa. Que o Homo erectus foi o primeiro hominídeo a possuir a postura bípede, vocês já sabem, mas essa espécie possui grandes características que foram muito importantes na evolução. O Homo erectus fazia uso de ferramentas para caçar. Inclusive, ele foi o primeiro a fazer objetos de pedra maiores do que 10 centímetros e machados de mão variados, que eram provavelmente utilizados para cortar carnes, plantas e madeiras. Esse tipo de ferramenta é diferente das ferramentas utilizadas até então, e por isso a sua invenção é considerada como uma nova tecnologia, chamada de indústria da pedra arqueoliana.
Um fato sensacional sobre o Homo erectus é que ele foi o primeiro hominídeo a domesticar o fogo, usando sistematicamente para cozinhar alimentos. O Homo erectus desempenha um papel fundamental na história da domesticação do fogo. Ele foi uma das primeiras espécies humanas a dominar o uso do fogo de forma regular e controlada, o que representou um grande avanço evolutivo. A domesticação do fogo proporcionou uma série de benefícios importantes, como cozinhar alimentos, oferecer calor durante a noite ou em climas mais frios, além de servir como proteção contra predadores. Também ajudou no desenvolvimento social e cultural, porque o fogo possibilitava a criação de espaços de convivência ao redor de fogueiras. O Homo erectus foi simplesmente a espécie que mais viveu. Ela viveu cerca de 1,5 milhões de anos. Isso é 5 vezes mais do que a nossa espécie. Sim, durante um período de sua existência, ele provavelmente coexistiu com 4 outras espécies do gênero Homo: o Homo floresiensis, o Homo denisova, o Homo sapiens e o Homo neanderthaliensis. E apesar de eles terem existido simultaneamente na mesma época, não significa que eles existiram nos mesmos locais. Uma curiosidade sobre o Homo erectus é que o garoto de Turkana, também conhecido como Turkana Boy, é um dos esqueletos mais completos encontrados até hoje, com cerca de uns 60% dos ossos preservados. E a partir da análise dos restos mortais, os cientistas puderam fazer estimativas sobre a altura e o modo de vida dessa espécie. Ele provavelmente tinha cerca de 1,60 de altura e acredita-se que ele morreu antes de atingir a fase adulta, provavelmente devido a uma doença ou um acidente. Com isso, o Homo erectus deixou um marco importante na nossa evolução humana, Sendo essencial para entender nossas origens. Tenha um bom dia!